Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem, aqui com vocês novamente. Então, a Bruxa de Salem teve um tempo aí bem errado. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas teve um surto de virose aí e eu fui acometida com essa virose, infelizmente. Mas agora já melhorei, tô melhor. Fiquei de cama alguns dias, passei malzona. Não conseguia nem levantar a cabeça, de tão ruim que eu fiquei. Mas graças a Deus hoje eu tô melhor. Então vamos ao relato de hoje. O relato de hoje, quem me contou? Quem me contou foi a Ana. A história dela e do Marcos, ela e o esposo. Isso aconteceu na virada do ano de 2021. Eles moram numa cidadezinha do interior de Santa Catarina. Uma cidadezinha aqui da minha terra, na realidade. De Santa Catarina, claro, porque eu sou de Santa Catarina, né? E eles moravam lá, onde tudo aconteceu. Ela não quer falar o nome da cidade porque ela disse que não quer dar detalhes do lugar. Mas ela deu o nome dela sim e deu o nome dele. Mas não deu sobrenomes e mais detalhes. Até porque ela não quer se expor tanto, porque hoje ela tá morando em outra cidade. E os meus vídeos vão longe, né? Então ela não quer ficar expondo demais. Então, assim, tudo começou na virada de ano de 2021. Ela estava em casa com o marido. Os dois fizeram aquele jantar, aquele momento de comemoração, né? Deixaram passar a virada, comemoraram os dois juntos, porque os dois eram casados, mas não tinham filho. Comemoraram tudo junto, né? Os dois. E logo depois da virada do ano, ele disse para ela: Ana, eu vou na casa dos meus pais. Vou lá dar um abraço neles de Feliz Ano Novo. Vamos comigo? Como ela estava muito cansada, porque ela tinha trabalhado naquele dia, né? Ela disse que preferiu ficar em casa. Então ele foi. A casa dos pais dele ficava mais ou menos uns 2 quilômetros da casa deles. E como a noite estava bem escura, uma noite de lua linda, e virada de ano, todo mundo tá na estrada, né? Ele foi dar um abraço nos pais dele. Chegando na casa dos pais, os pais fizeram ele ficar um pouco mais, ele jantou de novo. Teve que dar uma beliscada na casa de papai e de mamãe, normal acontecer isso, né? E tomou um champanhe com eles, e assim foi, né? Quando ele viu, já eram mais de 3 horas da manhã. E ele tinha que voltar para casa, claro. E a Ana em casa tinha passado por um cochilo. E nesse cochilo, ela disse que viu nitidamente ela acordar e caminhando até a sala, que a casa deles tinha 2 pavimentos, um chalé de 2 andarzinhos, sabe? Um chalézinho pequeno, aconchegante, mas que tinha 2 andares. E ela se viu nitidamente descendo as escadas, indo até a sala. E chegando na sala, ela viu uma figura escura, uma figura preta, muito assustadora, e que olhou para ela com aquele olhar bem regalado, e ele era peludo e feio. Então ela acordou num susto e ligou para a casa dos pais do Marcos, preocupada com ele porque ele ainda não havia chegado. Então os pais deles disseram que ele havia acabado de sair de lá. E o Marcos vinha contente pela estrada, até porque estava muito claro. E ele disse que medo algum. Só que de repente deu aquela sensação de estar sendo observado. Você já teve essa sensação? De que você está caminhando e tem algo te observando? Parece que tem algo te seguindo. Eu tenho isso direto. Então ele disse que começou a sentir essa sensação esquisita. E ele foi caminhando. Diz ele que não olhava para trás. Porque dizem, né? A mãe dele sempre falou: quando se sentires assim, não fica olhando para trás. Porque se tu olhar, o que está te perseguindo vai saber que foi descoberto. Então ele vai te perseguir com mais violência. E se for algo do mal, mas não vai ser bom, meu filho. Então segue adiante e não olha para trás. E assim ele fez. Só que a curiosidade começou a tomar conta dele. Sim, porque de repente no ar veio um cheiro de carne podre, mas um cheiro terrível. E ele disse que não era adubos das plantações que tinha dos lados. Geralmente, né, eles colocam aqueles adubo orgânico e fede sim a podre a carniça, mas diz ele que não tinha sido adubado nada. Ele disse que aquele cheiro de carniça era muito forte. Mas ainda assim ele não olhou para trás, mas a curiosidade estava devorando ele por dentro. Então ele disse que seguiu, continuou. Então ele disse que chegou num determinado ponto que tinha vários postes, sabe? E estava muito iluminada a rua, próxima a uma encruzilhada. E estava bem perto de casa já, mais ou menos uns 200 metros da casa dele. Ele disse que olhou para trás. Quando ele olhou, a surpresa foi gigante.
Lá estava atrás de um poste observando ele, com um olhar vermelho, pelos negros, a boca cheia de dente, babando e observando cada passo que ele dava. E era o lobisomem. Só que ele estava em 4 patas. Então, para o Marcos, aquilo era um cachorro gigante. Mas ele achou um cachorro muito grande. Até porque ele era desengonçado, sabe? Ele achou um bicho muito estranho. Porque a parte da frente dele era, era muito mais alta que a de trás. E ele disse que o rosto do bicho, ele tinha semelhanças humanas. Não era um animal normal. Ele disse que era uma coisa muito, muito esquisita. Parecia que ele tinha anomalia, segundo ele. Mas, quando ele viu aquele animal, ele não pensou 2 vezes. Ele começou a correr sem parar. Ele disse que correu tudo o que podia. E aí ele viu aqueles bichos correndo atrás dele. Porque o bicho havia descoberto que ele sabia. Até então estava esperando só o momento oportuno para dar o bote e matar o Marcos. Só que o Marcos descobriu ele. Então chegou na casa dele. Ele tinha um muro de 2 metros de altura. Ele disse que não pensou 2 vezes. Ele disse que embalou e pulou o muro com toda a velocidade. Caiu do outro lado e torceu o pé. O animal veio e se chocou contra o muro, que toda a parede do muro estremeceu. Então ele saiu correndo, entrou para dentro de casa e trancou tudo. O animal, do outro lado do muro, tentava de todas as formas escalar o muro para passar, porque ele disse que o animal tinha mais ou menos 1,80 m. Quando ele olha pela janela, o animal está em pé, do outro lado do muro, tentando farejar o Marcos no ar, com a cabeça erguida. E ele disse que ele olha para a janela aonde ele está e fica olhando fixo para ele. E naquele momento ele disse que o medo tomou conta dele. O pavor foi muito grande e o bicho tentando subir, até que pulou para o lado de dentro do cercado. Ele disse que o pavor tomou conta quando esse bicho pulou para o lado de dentro. Então ele começou a trancar todas as portas e janelas e ver se estava realmente tudo bem trancado. E ele disse que só via os arranhões na parede das unhas do animal. Então, de repente, ele observa o bicho está embaixo do pé dele de manga, só olhando o momento oportuno para atacar e matar. Então, a esposa dele desce e pergunta tudo o que está acontecendo. E ele conta para ela. A noite para os dois foi uma tremenda treva. Parecia que não passava nunca. Mas ao clarear do dia, a coisa sumiu. Então ele não pensou 2 vezes. No outro dia mesmo, ele chamou um pedreiro e ele pediu para colocar cacos de vidro e arame farpado em cima do muro. Na parte de trás da casa, ele colocou vários holofotes para ficar tudo muito bem iluminado, para ele ter uma visão boa da coisa. E assim ele pôde ter um pouco mais de paz. Mas uma paz que não durou muito tempo. Somente no dia 17 de janeiro de 2021, a coisa voltou. E estava do outro lado do muro. E no embalo que deu, pulou para cima do muro e deu um grito horrível. Porque as mãos do animal ficaram nos cacos de vidros que estavam em cima do muro dele. E a criatura, mesmo assim, não desistiu, tá? Ela continuou escalando o muro, mesmo com as patas cortadas até o pescoço. Ele não parou de subir. Então o Marcos, vendo que a coisa estava ficando muito preocupante, pegou a arma e deu um tiro para matar. A coisa sumiu, gritando pela escuridão. Depois daquele dia, ele não se animou mais com aquele lugar. Ele vendeu tudo e ele foi embora. Porque no outro dia ele soube que várias pessoas estavam relatando que viram um animal sangrando na madrugada e que foi para casa e matou galinha, matou bichos, cachorros das vizinhanças. Ele foi embora para o Paraná. E hoje eles vivem no Paraná. E ele nunca mais retornou àquele lugar. E todas as noites ele acorda como se estivesse com aquela criatura atacando e matando ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. O Marcos mandou com muito carinho ele e a Ana. Beijo pra vocês, ó. A Bruxa de Salem gostou muito desse relato. E se você tem um relato, me mande. Até o próximo relato. Beijão pra todos vocês.